Oi, turma. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre perda de carga em meios filtrantes limpos. É um tópico sempre muito importante na engenharia sanitária e ambiental e que sempre, quando nós apresentamos aos alunos, ficam algumas dúvidas. Então eu decidi fazer esse vídeo para tentar justificar e explicar para vocês a origem das expressões que mais comumente nós empregamos para cálculo de perda de carga em meios filtrantes limpos. Então, basicamente, por que eu preciso calcular a perda de carga em meios filtrantes limpos? Porque eu preciso conhecer a hidráulica da filtração. Eu posso, por exemplo, adotar numa estação de tratamento de água um filtro dupla camada, areia, antracito, um filtro camada profunda. Eu preciso calcular a hidráulica do meu sistema de filtração e eu preciso saber calcular as perdas de carga. Veja que essas perdas de carga incorporam não apenas o meio filtrante, provavelmente dito, mas camada suporte, sistema de drenagem, tubulação de saída de água filtrada e demais acessórios. Então, eu preciso calcular essas perdas de carga de tal modo que eu consiga fazer o correto dimensionamento do meu sistema de filtração. E lógico que, finalmente, eu preciso determinar o perfil hidráulico da ETA. O filtro vai trabalhar com níveis d'água máximos, com níveis d'água mínimos, e eles são função dessas perdas de carga. E eu preciso conhecer, portanto, a perda de carga do meio filtrante limpo para definir. Então, por exemplo, a gente tem aqui um perfil hidráulico de uma estação de tratamento de água e eu tenho aqui o meu filtro. Eu tenho que definir, conhecer um nível d'água mínimo de operação, um nível d'água máximo de operação, eu tenho que fazer o posicionamento correto da crista, da cota do meu vertedor de saída de água filtrada, eu tenho que determinar aonde eu vou fazer o posicionamento da crista do vertedor, de tal modo que o meu filtro sempre trabalhe afogado, e eu preciso saber, portanto, calcular essas perdas de carga. Pois é, a questão, a dúvida que sempre nós temos é a seguinte, deixa eu afastar um pouquinho aqui. O que nós temos, normalmente, de grandes dúvidas, é o seguinte, nós precisamos de uma expressão para cálculo das perdas de carga em meios filtrantes e limpos. E aí, muitas vezes, a gente coloca no curso de graduação uma das expressões que nós mais empregamos para cálculo dessas perdas de carga, que é a expressão proposta por Carmen Coseni, são pesquisadores independentes, e que propuseram esta expressão para cálculo de perda de carga em meios filtrantes limpos. Ela foi proposta inicialmente, por volta de 1927, por Coseni, depois Carmen fez algumas adaptações, mas em linhas gerais, é uma expressão relativamente antiga, que largamente empregada na engenharia sanitária e ambiental para cálculo de perda de carga em meios filtrantes limpos. Ela tem uma validade, ela vale para escoamento laminar, e normalmente muito recomendada para valores de número de Reynolds iguais ou menores a 6. Pois é, só que aí, muitas vezes, a gente não entende por que a porosidade aqui aparece um menos a porosidade do meio filtrante ao quadrado, por que aparece a porosidade elevada ao cubo, da onde vem esse parâmetro SV, esse parâmetro SV, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos definir como sendo área superficial específica, qual que é a origem desses parâmetros e que dão origem a esta expressão. É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês. E, naturalmente, nada é melhor do que nós conhecermos a origem das coisas de tal forma que nós nos sintamos mais confortáveis em fazermos a utilização de determinadas expressões que são importantes para a gente. Então, vamos conhecer a origem desta expressão. E aí a gente vai sentir muito mais firmeza, muito mais segurança ao podermos procedermos o cálculo de perdas de carga em meios filtrantes limpos. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu mudar de novo aqui a figurinha, deixa eu colocar aqui no cantinho para não atrapalhar. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um meio filtrante, com uma determinada altura L, e vamos admitir que o meu meio filtrante tem uma área superficial A, e ele esteja submetido a uma vazão afluente Q. Então, quais são, por hora, os nossos parâmetros que são conhecidos? A área superficial do filtro, a altura do meio filtrante L, uma velocidade superficial que eu vou definir como sendo a vazão que eu estou aplicando no filtro dividido pela área. Então, velocidade superficial tem mesmo conceito de taxa de filtração.
Lembrando que taxa de filtração é uma vazão por área, a velocidade também é uma vazão por área. A taxa de filtração normalmente nós expressamos como sendo alguma coisa metro cúbico, metro quadrado por dia, porque é uma vazão aplicada por unidade de tempo, é um volume aplicado por unidade de tempo por área, e que é igual, numericamente igual a uma velocidade. Essa velocidade é, portanto, a gente chama de velocidade superficial. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a existência de uma outra velocidade que é relevante, que é a velocidade dentro do meio filtrante, nos interstícios do meio filtrante. Elas são diferentes, mas vamos relacioná-las. Então, nós temos uma velocidade superficial V, que numericamente é igual a uma vazão por uma área, e nós conhecemos a porosidade do meio filtrante, ε0. Vamos lembrar que a porosidade é definida como sendo um volume de vazios pelo volume total. É uma característica física do meio filtrante. Então, agora, nós vamos definir essa velocidade intersticial, que é a velocidade dentro dos grãos do meio filtrante, que é diferente dessa velocidade V. É diferente. Esta velocidade V é uma velocidade superficial, porque é uma vazão dividida pela área do filtro. Mas dentro do meio filtrante, eu tenho uma velocidade que eu estou indicando por V minúsculo, e eu vou chamar de velocidade intersticial. É diferente da velocidade superficial, mas ela para a gente é importante, porque nós vamos partir dela para podermos calcular as nossas perdas de carga em meio filtrante limpo. E qual que é o nosso ponto de partida? A equação universal para cálculo de perda de carga. Se a gente lembrar da hidráulica, a gente pode calcular a perda de carga distribuídas em tubulações, condutos forçados, como sendo um fator de atrito, vezes o comprimento, uma velocidade ao quadrado sobre 2G, um termo cinético, dividido por um diâmetro hidráulico. Esta velocidade é justamente esta velocidade intersticial. Então, por isso que eu fiz a definição da velocidade intersticial, porque ela está inserida dentro dessa equação. O nosso ponto de partida vai ser, portanto, a equação universal para cálculo de perda de carga. Vai ser essa expressão. Bom, nós temos que, de alguma forma, ir tentando desaparecer aquilo que nós não conhecemos. Bom, a primeira hipótese que nós vamos fazer, nós temos em condutos forçados, a gente sabe que em condutos forçados o fator de atrito pode ser calculado como sendo 64 sobre o número de Reynolds. Ou seja, o fator de atrito ele varia inversamente com o número de Reynolds. Então, dentro de uma determinada faixa, dentro do escoamento laminar, existe uma variação entre F e o número de Reynolds. E ela é relativamente fácil de ser calculada. Ela é 64 sobre o número de Reynolds. Bom, acontece que nós temos um escoamento laminar, agora, no meio poroso. Nós não temos um escoamento em condutos forçados, em tubulações. Lá a gente pode admitir que o fator de atrito é 64 sobre o número de Reynolds. Aqui não. Aqui nós vamos admitir que existe uma relação da mesma natureza, só que nós não conhecemos, nós não sabemos se esse parâmetro é igual a 64. Nós vamos definir por beta, vamos chamar de beta. Então nós vamos dizer que o fator de atrito ele é um beta dividido pelo número de Reynolds. E aí a gente vai poder... Opa, peraí. Aí a gente vai poder colocar esse beta sobre o número de Reynolds aqui dentro. Então agora nós vamos, de alguma forma, estar sumindo com o fator de atrito. Então agora eu vou tirar o fator de atrito de aqui, dessa expressão, e vou substituir por beta e o número de Reynolds. O número de Reynolds está aparecendo aqui. Então, já é o nosso primeiro passo. É o nosso primeiro passo. Caminhando. Vamos agora, como aparece aqui o número de Reynolds, vamos lembrar da definição do número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? É uma velocidade. Agora, como nós temos um escoamento dentro de um meio poroso, é a minha velocidade intersticial, vezes um diâmetro hidráulico, vezes a massa específica do fluido, dividido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Então, essa é a definição de número de Reynolds, é o número adimensional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar este número de Reynolds aqui dentro. Então, veja que agora a minha nova expressão para cálculo de perda de carga vai aparecer, mantenho beta, mantenho L, vai aparecer o Mi aqui em cima, porque o Mi vem do Reynolds, vai aparecer o Mi. O termo cinético continua, V ao quadrado sobre 2G.
Agora, nós temos uma velocidade aqui embaixo, a velocidade que vem do número de Reynolds, o diâmetro hidráulico ao quadrado, vezes ρ. Então, agora, o que eu fiz? Eu desapareci, eu tirei o número de Reynolds. Vamos simplificar esta equação, porque aqui aparece velocidade e velocidade. Então, agora eu posso eliminar um termo, e aí vai aparecer beta L mi. A velocidade agora não é mais ao quadrado, é v, dividido por 2g. O diâmetro hidráulico ao quadrado, vezes ρ. Então, agora, nós já estamos percebendo que a variação da perda de carga, ela ocorre linearmente com a velocidade. Já sumiu o quadrado do termo cinético, apareceu somente a velocidade. Vamos continuando. O problema é que eu não quero trabalhar com velocidade intersticial. Eu não conheço a velocidade intersticial. Não é que eu não conheça, eu posso conhecer, mas não é prático. O que eu quero é trabalhar com velocidade V, ou taxa de filtração. Nós vamos ter que relacionar Vzão e Vzinho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui no meio filtrante. Vou fazer um corte. E aí, se você fizer um corte neste plano, você vai observar que eu tenho as partículas do meio filtrante e eu tenho uma área de vazios. Essa área de vazios eu vou indicar como A índice V minúsculo. É uma área de vazios. Acontece que a vazão que passa superiormente é a mesma vazão que tem que passar pelos grãos do meio filtrante. A vazão é igual. O que é vazão? É a velocidade superficial vezes a área superficial do filtro. Mas a mesma vazão vai ser igual a uma certa velocidade intersticial, que vai ser multiplicado por uma área de vazios do meio filtrante. Ora, as vazões, elas são iguais. Então, eu vou poder igualar. Então, velocidade Vzão vezes área vai ser igual a Vzinho por esta área de vazios. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar pela altura do meio filtrante, a altura L, em ambos os lados. E aí, área vezes L é volume do meio filtrante. Área de vazios vezes L é o volume de vazios do meio filtrante. A vezes L é o volume total do meio filtrante e Azinho, o A índice V vezes L é o volume de vazios. Olha como agora fica mais fácil. Bom, eu vou isolar o meu Vzinho, porque eu quero calcular, eu quero tirar esta área intersticial, essa velocidade intersticial. O que é essa velocidade intersticial, portanto? Vai ser a velocidade superficial vezes o volume total do meio filtrante, dividido pelo volume de vazios. Ora, mas por definição, o que é volume de vazios pelo volume total do filtro? É o conceito de porosidade. Portanto, velocidade intersticial ela pode ser calculada como sendo esta velocidade superficial dividido pela porosidade. Agora eu vou substituir este termo na minha expressão para cálculo de perda de carga. E aí eu vou ter aqui agora a minha perda de carga, vai aparecer esta velocidade superficial e vai aparecer a porosidade aqui embaixo. Pronto. Então, eu já, de alguma forma, eu desapareci o fator de atrito, eu desapareci com a velocidade intersticial, eu tirei o número de Reynolds, e agora nesta expressão tem aqui um termo, um diâmetro hidráulico. Então agora, para a gente poder trabalhar melhor essa expressão, a gente tem que eliminar o diâmetro hidráulico. Na verdade, exprimi-lo de uma outra forma, de modo que a gente consiga fazer o cálculo da minha perda de carga. Pois bem, definição de diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes o raio hidráulico. O que é o raio hidráulico? Vamos lembrar dos conceitos de hidráulica, de mecânica dos fluidos. Raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Esse conceito de raio hidráulico, área molhada dividido pelo perímetro molhado, é um conceito para sistemas bidimensionais. Nós vamos, na verdade, ter que fazer uma sofisticação no nosso problema. Nós vamos ter que definir o raio hidráulico para sistemas tridimensionais. Por quê? Porque eu estou imaginando o escoamento do fluido dentro dos grãos do meio filtrante. Então, eu vou definir raio hidráulico como sendo um volume molhado dividido por uma área molhada. Veja que volume molhado, metro cúbico, área molhada, metro quadrado. Se eu fizer a divisão, vocês vão ver que dimensionalmente
O raio hidráulico vai ser dado em metros. Então, apenas estou transpondo um conceito bidimensional de raio hidráulico para um conceito tridimensional. Agora vamos definir. E o que é o volume molhado, o que é a área molhada? Então vamos lá. Então, no nosso caso particular, o que é o nosso raio hidráulico? É o volume molhado pela área molhada. Tudo bem. Mas o que é o volume molhado? O volume molhado é igual ao nosso volume de vazios no meio filtrante. O que é o volume de vazios? É a porosidade do meio filtrante vezes o seu volume. Então, o volume molhado, aparentemente, é conhecido. Então, vamos lá. O raio hidráulico, volume molhado, está aqui, dividido por uma área molhada. Bom, mas o que é a área molhada? É a área superficial que vai ter contato com o fluido. Se você pegar todo esse meio filtrante aqui, ele vai ter um certo número de partículas. Eu não sei exatamente quantos são. Por exemplo, 1000 partículas. Se eu multiplicar essas 1000 partículas, esse número de partículas, pela área individual de uma partícula, eu permito calcular essa área molhada. Portanto, essa área molhada eu posso calcular como sendo o número de partículas que eu tenho no meio filtrante vezes a área individual de uma partícula. Eu coloquei aqui a área de uma partícula e um vírgula i para indicar que é de uma partícula individual. Então, se eu conhecer o número de partículas e eu multiplicar pela área individual de uma partícula, eu consigo calcular a área molhada. A questão é a seguinte: eu não conheço o número de partículas, mas eu posso estimar. Como é que eu posso estimar o número de partículas? Ora, dentro desse meio filtrante, eu tenho um volume de sólidos. Ou seja, eu tenho um volume de meio filtrante. Volume físico, areia, tracito, eu tenho um volume de sólidos. Se eu dividir esse volume de sólidos pelo volume de uma partícula individual, eu consigo estimar esse número de partículas. Ora, mas o que é esse volume de sólidos? Conceito de porosidade. Ora, se porosidade é volume de vazios pelo volume total, 1 menos a porosidade, 1 menos a porosidade, tem que ser igual ao volume de sólidos dividido pelo volume total. Portanto, esse volume de sólidos é igual a 1 menos a porosidade vezes o volume total, dividido pelo volume de uma partícula individual. Agora, eu posso substituir esta grandeza, o NP, aqui dentro. Veja que aqui vai aparecer a área de uma partícula individual dividido pelo volume de uma partícula individual. Está começando a ficar mais fácil. Então, a área molhada, se eu fizer essa substituição, é igual a 1 menos ε0, vezes o volume total do meio filtrante, vezes a área de uma partícula individual, dividido pelo volume de uma partícula individual. Agora eu vou colocar a área molhada aqui dentro. Mas veja que se eu colocar a área molhada aqui dentro, este volume vai cancelar com esse volume. E aí vai surgir uma expressão mais fácil para a gente calcular o raio hidráulico. Então, o que finalmente é o raio hidráulico para essa nossa condição, imaginando um sistema tridimensional? É a porosidade do meio filtrante, ε0. Volume com volume vai embora. Então, vai aparecer aqui o volume de uma partícula individual, dividido por 1 menos ε0, vezes a área de uma partícula individual. Então, agora, aqui eu tenho uma propriedade que é da partícula propriamente dita, que compõe o meio filtrante. A gente já vai explicitar um pouco melhor esse conceito. Então, a expressão que eu tenho, que originalmente eu consegui chegar até o momento. Agora, eu tenho raio hidráulico. Eu já calculei o raio hidráulico. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos definir o conceito que nós chamamos de área superficial específica. O que é a área superficial específica? Ela é definida como sendo a área de uma partícula individual, veja que é uma característica da partícula, é a área superficial da partícula no sistema internacional em metro quadrado, dividido pelo volume individual desta partícula, que no caso, sistema internacional, em metro cúbico. A área superficial específica, portanto, tem unidade de metro a menos 1 no sistema internacional. E aonde aparece a área superficial específica? Aqui. Veja que aqui aparece o volume da partícula e a área superficial da partícula. Ou seja, aqui dentro está inserido o conceito de área superficial específica. Então, eu vou inserir esse parâmetro SV, aqui dentro. Então, o que é o raio hidráulico? É ε0 dividido por 1 menos ε0, vezes 1 sobre a área superficial específica, que é uma característica do meio filtrante. Pois bem, vamos lá, continuando. Isto aqui é raio hidráulico.
Mas o que eu tenho aqui? Diâmetro hidráulico. Bom, então, o que é o diâmetro hidráulico? 4 vezes o raio hidráulico. Então, eu vou multiplicar essa expressão por 4. 4 vezes, multipliquei. E aí, de tal forma que eu possa inserir o diâmetro hidráulico aqui dentro, eu vou elevar ao quadrado. Se eu elevar o diâmetro hidráulico ao quadrado, vai aparecer aqui 4 ao quadrado 16, ε0 ao quadrado, olha como já está ficando interessante, dividido por 1 menos ε0 ao quadrado, 1 dividido por SV ao quadrado. Agora já está começando a ficar mais claro, os termos estão começando a aparecer. Agora eu vou substituir o diâmetro hidráulico aqui dentro. E aí eu vou começar a explicitar melhor esses termos. Se eu substituir o diâmetro ao quadrado aqui dentro, agora vai aparecer na minha expressão 1 menos ε0 ao quadrado, no numerador. O ε0, aqui aparece um ε0 ao quadrado, está aqui. Mas veja que a expressão original tem um ε0. Então aqui vai aparecer um ε0 ao cubo. Já está começando a ficar melhor. Esse SV, como o diâmetro hidráulico está no denominador e ao inverso, o SV ao quadrado vai aparecer aqui no numerador. Então, fazendo as simplificações nessa expressão, incorporando as porosidades, etc., bom, finalmente agora eu já tenho uma expressão já mais clara que me permite calcular essa perda de carga. Ou seja, eu tenho a altura do meio filtrante, coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, a porosidade 1 menos a porosidade ao quadrado, porosidade ao cubo, variação linear com a velocidade superficial e o SV ao quadrado. Aqui está começando a ficar mais claro. Agora já está com um jeitão da expressão que nós mostramos anteriormente, que é a expressão de Carbon-Cosenyi. Agora está mais claro. Agora a questão é a seguinte, deixa eu mexer aqui um pouco a figurinha, deixa eu mexer aqui. Agora a questão é a seguinte, eu preciso calcular esta área superficial específica. A questão é assim, se eu tiver uma esfera perfeita, o cálculo da área superficial específica é muito simples. Por quê? Se eu pegar uma esfera, qual que é a área da esfera? É π, o diâmetro dela, ao quadrado. πd ao quadrado. Qual que é o volume dessa esfera? É πd ao cubo sobre 6. Se você simplificar essa expressão, você vai ver que essa área superficial específica é 6 vezes 6 dividido pelo diâmetro. Portanto, para uma esfera perfeita, o cálculo da área superficial específica é fácil. Porque se for uma esfera perfeita, é 6 dividido pelo diâmetro. Então é fácil. Bom, a questão é que os nossos meios filtrantes, eles não são compostos por esferas perfeitas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma fotografia de uma areia que tipicamente é empregada como meio filtrante no tratamento de águas de abastecimento. Ela não é uma esfera perfeita, ela é irregular. Veja aqui o jeitão dos meus grãozinhos de areia. Olha aqui o antracito. Ou seja, as geometrias são muito longe de serem esferas perfeitas. Então, eu não posso simplesmente pegar 6 dividido pelo diâmetro e admitir como sendo a minha área superficial específica. Não dá. Bom, mas como é que eu vou calcular essa área superficial específica para uma partícula irregular? Como é que eu vou fazer isso? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma partícula qualquer. Eu fiz aqui um desenho de uma partícula irregular. Vou admitir o seguinte, olha, ela tem um volume, ou seja, essa partícula tem um volume conhecido, e ela tem uma área superficial também conhecida. Esse subscrito I indica que é uma partícula individual irregular. Ela tem um volume da partícula e tem uma área superficial. Admitamos que ela seja conhecida. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esta partícula numa esfera de igual volume. Ou seja, o volume da minha partícula, eu vou transformar numa esfera de igual volume. E esta esfera vai ter uma nova área superficial, que é diferente da área superficial da partícula irregular. É a área superficial de uma esfera, que é diferente. Os volumes são iguais, no entanto, as áreas são diferentes. Se essa esfera tem um volume e é igual ao volume da minha partícula irregular,
Então, esta esfera tem um diâmetro. Este diâmetro é chamado de diâmetro equivalente. Por que é chamado de diâmetro equivalente? Porque é uma esfera que apresenta um determinado diâmetro equivalente tal, que vai fazer com que esta esfera tenha o mesmo volume desta partícula irregular. Então, os volumes são iguais, e se é uma esfera, ela é caracterizada por um diâmetro, e esse diâmetro nós chamamos de diâmetro equivalente. Ou seja, agora nós vamos apresentar o conceito de coeficiente de esfericidade, que muitas vezes é difícil da gente entender o que vem a ser o coeficiente de esfericidade. Pois é, vamos até tomar um gole d'água. O que é a definição do coeficiente de esfericidade? Tem muitas. Dentro da engenharia química, se vocês forem estudar um pouquinho, pegarem materiais pertinentes, vocês vão ver que eles podem definir esfericidade de diferentes formas. Para a gente, a forma mais cômoda é definir a esfericidade da seguinte forma. Esfericidade vai ser definido como sendo uma relação entre duas áreas. Eu não transformei esta partícula aqui numa esfera. Essa esfera tem uma área. Essa área eu estou chamando de AP índice E, porque é uma área de uma esfera. Eu vou chamar de AP índice E. E eu defino o coeficiente de esfericidade como sendo esta área da esfera dividido pela área da partícula irregular que eu tenho. Ou seja, é uma relação de áreas. É a área da minha esfera de igual volume da minha partícula dividido pela área superficial da minha partícula individual. Esse é o conceito, essa definição de coeficiente de esfericidade. E eu vou utilizar esse conceito de coeficiente de esfericidade para inserir dentro da minha área superficial específica. Ou seja, o que é mesmo esfericidade? É a área da esfera dividido pela área da partícula. Qual que é a definição de área superficial específica? É a área da minha partícula individual, esta áreazinha, dividido pelo volume da partícula. Mas veja bem, esse volume da partícula é igual ao volume da esfera. Esses volumes são iguais. É igual ao volume da esfera. Bom, mas eu quero, de alguma forma, tirar essa área daqui. O que é essa área superficial da partícula? Essa área superficial da partícula é a área da esfera dividido pelo coeficiente da esfericidade. Eu vou, portanto, substituir esta expressão aqui. Então, a área superficial específica, ela vai ser definida como sendo a área de uma esfera de igual volume, dividido pelo coeficiente de esfericidade, dividido pelo volume da partícula. O volume da partícula é igual ao volume de uma esfera. Agora eu tenho aqui a área de uma esfera e o volume de uma esfera. Ora, isso aqui dá origem ao diâmetro equivalente. Vamos, para poder clarear bem, vamos fazer um pequeno exemplo de cálculo. Deixa eu mudar aqui a figurinha. Vamos fazer um cálculo para a gente entender o que é esse coeficiente de esfericidade. Imagina uma partícula irregular. Pega um cubo de aresta igual a 1 metro. Qual que é o volume desse cubo? 1 metro cúbico. Ora, esse cubo ele tem 6 faces. Qual que é a área superficial do cubo? Eu tenho 6 faces. Como cada face é 1 metro quadrado, então, a área superficial do cubo é igual a 6 metros quadrados. Então, esse é o conceito de área superficial dessa partícula irregular e o volume desta partícula irregular. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cubo numa esfera de igual volume. Se é uma esfera, tem um diâmetro. Então, qual que é o volume da esfera? 1 metro cúbico. Olha aqui, o volume da partícula é igual ao volume da esfera, igual a 1 metro cúbico. Mas se é uma esfera, vai ser caracterizada por um diâmetro equivalente. 1 metro cúbico tem que ser igual a π d ao cubo sobre 6. Esse diâmetro equivalente, quanto que é? 1,24 metros. Ora, qual que é a área desta esfera? π d ao quadrado. A área superficial dessa esfera é igual a 4,84 metros quadrados. Qual que é a definição de coeficiente de esfericidade? Ora, é a área superficial da esfera, 4,84 metros quadrados, dividido pela área superficial da minha partícula, que é irregular, 6 metros quadrados. Então, quanto vale o meu coeficiente de esfericidade para este cubo de aresta igual a 1 metro? É igual a 0,81.
Qual que é o conceito de coeficiente de esfericidade? É um parâmetro que vale entre 0 e 1. Se a minha partícula for uma esfera perfeita, o meu coeficiente de esfericidade é igual a 1. Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais próximo a minha partícula se aproxima de uma esfera perfeita. Então, o coeficiente de esfericidade, ele vai valer, tem que valer teoricamente, entre 0 e 1. Bom, a gente precisa desse valor. Vamos lá, precisamos desse valor. Deixa eu diminuir um pouquinho a figura aqui. Opa, deixa eu mudar um pouquinho para não atrapalhar aqui a visão. Então, o que acontece? Bom, sabendo disso, essa área superficial específica, a gente definiu como sendo, agora a gente sabe, que a área de uma esfera dividido pelo volume de uma esfera e dividido também pelo coeficiente de esfericidade. Mas essa área superficial, supervolume da partícula, é igual a 6 sobre D índice E. O que é o D índice E? É o diâmetro equivalente. Porque lembra que o diâmetro equivalente, ele faz uma igualdade entre volume, o volume da partícula e o volume da esfera. Então, o diâmetro equivalente me permite calcular tanto a minha área superficial da esfera como o volume da esfera. Pronto, o SV agora já está melhor definido. Para a gente é mais fácil. Agora, como é que eu posso calcular então a área superficial específica para partículas irregulares? É 6 dividido por um diâmetro equivalente e dividido também por esse coeficiente de esfericidade. Então, agora, eu vou inserir este SV, eu sei que agora ele é 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade e diâmetro equivalente, eu vou inserir isto aqui dentro. Olha a minha expressão até onde eu cheguei para cálculo da minha perda de carga, vou inserir o SV aqui dentro. Então vai aparecer aqui um 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade e diâmetro equivalente ao quadrado. Ufa, já estamos chegando lá. Bem, o que eu, na verdade, conheço e o que eu não conheço nessa história? Bom, em tese, a altura do meio filtrante é conhecido, o μ é uma propriedade física do fluido, eu conheço, a porosidade do meio filtrante eu também conheço, a taxa de filtração eu conheço, vamos admitir que todos esses parâmetros sejam conhecidos. Eu já vou falar para vocês alguns valores desses parâmetros. Mas aqui aparece o seguinte, aparece um beta, vamos voltar lá atrás, lembra que eu tirei, de onde veio esse beta? Do fator de atrito. Lembra que para desaparecer o fator de atrito, eu admiti um escoamento laminar, e o escoamento laminar para condutos forçados é 64 sobre o número de Reynolds. Eu não sei se ele é 64, porque eu coloquei um beta. Aqui vai aparecer um beta sobre esse 32. Eu vou tirar esse beta sobre 32 e eu vou substituir, vou admitir que isso aqui é uma constante K. É um K. É uma constante K. Experimentalmente, o trabalho de Karman-Kozeny mostrou que este K é numericamente igual a 5. Ele pode ser admitido como sendo uma grandeza, ele é igual a 5. Da onde vem a obtenção desse K? Isso é experimental. Ou seja, a estrutura para cálculo da perda de carga em meios filtrantes limpas, se eu admitir esta estrutura, eu observo que, para que possa ter uma igualdade dessa estrutura com a perda de carga, esse coeficiente foi obtido experimentalmente e é igual a 5. Então, isso finalmente dá origem à minha expressão, que nós definimos como fórmula de Karman-Kozeny, tão famosa, que me permite calcular a perda de carga em meios filtrantes limpos. Então agora a gente conseguiu mostrar por que aparece 1 menos ε0 ao quadrado, ε0 ao cubo, como aparece a área superficial específica elevada ao quadrado, a velocidade, o 5, que é uma grandeza experimental, pronto. Conseguimos mostrar a origem da expressão de Karman-Kozeny. Ou seja, agora a gente entende por que essas grandezas elas são expostas dentro desta expressão. Agora, o que acontece? Vamos trabalhar com os nossos materiais filtrantes. Tipicamente, quais são os nossos materiais filtrantes mais comuns? Areia e antracito. Olha aqui a areia, olha o antracito. Para que eu possa fazer o cálculo dessas perdas de carga,
eu preciso de algumas grandezas. Que grandeza? Eu preciso da porosidade. Eu preciso do coeficiente de esfericidade. Tipicamente, as ordens de grandezas mais comuns que nós temos para ambos os parâmetros, a porosidade da areia normalmente varia de 0,4 a 0,45. A porosidade do antracito varia de 0,5 a 0,6. E o coeficiente de esfericidade da areia normalmente varia de 0,75 a 0,85. Ela se aproxima, como ela é mais regular, ela se aproxima mais de uma esferinha perfeita. Então, os valores são mais próximos de 1. O coeficiente de esfericidade do antracito, a partícula é muito mais regular. Então, ela apresenta valores de 0,45 a 0,60. Em tese, portanto, a porosidade e o coeficiente de esfericidade são parâmetros conhecidos para os materiais filtrantes que nós mais comumente empregamos na engenharia sanitária e ambiental. São valores conhecidos, são dados conhecidos. Eu adoto. E aí eu posso fazer o meu cálculo da minha perda de carga para meios filtrantes e limpos. Aqui, portanto, uma consideração. A expressão que eu demonstrei foi a expressão de Carbon-Cosigny. Está aqui. Essa expressão ela foi proposta por volta de 1927. E aí, de acordo com os dados experimentais, esse valor de K, o K é aproximadamente igual a 5. Qual que é a validade dessa expressão? Escoamento laminar. E número de Reynolds, recomendação, é menor ou igual a 6. Posteriormente, por volta de 1952, um pesquisador, um engenheiro turco, chamado Ergun, ele propôs uma outra expressão para cálculo de perda de carga em meios filtrantes e limpos. E essa expressão ela é composta por dois termos. Aqui interessante, veja que esse primeiro termo é exatamente igual à expressão de Carbon-Cosigny. É igual. A única diferença é que enquanto o Carbon-Cosigny admitiu um K da ordem de 5, um coeficiente da ordem de 5, aqui ele propôs 4,17. São muito próximos, A estrutura deste primeiro termo é idêntica, praticamente idêntica à expressão proposta por Carbon-Cosigny. O que ele fez de sofisticação nessa expressão? Ele acrescentou um segundo termo que me permite calcular perdas de carga levando em conta as perdas turbulentas no meio filtrante. Muitas vezes eu opero filtros com taxas de filtração mais altas e o escoamento começa a entrar na fase de transição. E aí se observa alguns desvios em relação à expressão de Carbon-Cosigny. Então o que ele fez? Ele acrescentou um termo que me permite calcular as perdas de carga turbulenta no meio filtrante. E aí as perdas de carga turbulenta no meio filtrante normalmente variam ao quadrado com a velocidade. Então ele propôs um segundo termo para permitir uma correção dessa expressão que me leva em conta as perdas de carga turbulenta que começam a acontecer para valores de número de Reynolds um pouco mais elevados. Então, hoje, a gente sempre recomenda, sempre que possível, que nós utilizemos a fórmula de Ergun para cálculo de perda de carga em meio filtrante limpo. Primeiro, porque ela é muito semelhante à expressão de Carbon-Cosigny e porque ela apresenta uma sofisticação adicional. Ela me permite calcular essas perdas de carga turbulenta e especialmente válidas para condições onde eu tenho taxas de filtração mais altas. Portanto, a gente conseguiu fazer a demonstração da origem desta expressão. Agora a gente consegue ficar muito mais confortável de nós podemos fazer os cálculos das nossas perdas de carga em meios filtrantes limpos. Esse vídeo é dedicado a mostrar como que é possível, como foi possível nós obtermos esta expressão. Eu vou mostrar depois, num segundo vídeo, quem sabe num terceiro vídeo, para evitar que fique muito longo, nós vamos mostrar a aplicação dessas equações para cálculos de perda de carga para alguns meios filtrantes que tipicamente nós empregamos no tratamento de águas de abastecimento. Então eu vou deixar os exemplos para um vídeo posterior ou para mais vídeos posteriores. Aí nós vamos explicitar melhor como que nós conseguimos usar essa expressão. Nós vamos ver que precisamos fazer algumas pequenas adaptações, mas que são relativamente simples. Pois bem, para aqueles que quiserem continuar seus estudos, se vocês quiserem, nós temos um livro, publiquei um livro, ele é gratuito, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Ele está nesse site, então eu tenho um site particular, vocês podem acessar esse site, é um site particular, e lá vocês podem fazer o download desse livro. Vocês podem vir aqui, tem aqui a aba livros,
Vocês podem fazer o download, ele está em PDF, é um livro gratuito, e aí vocês podem estudar, continuar com os estudos de vocês. Bom, se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixa nos comentários. Coloca nos comentários, não entendi essa parte, não entendi isso, não entendi aquilo. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Se alguém tiver alguma sugestão de algum tópico que queira que a gente explicite um pouco melhor, se eu tiver condições, coloca, né, o que vocês gostariam que fosse melhor apresentado. Eu vou tentar preparar algum material e eu faço um vídeo e coloco no canal, tá bom? Então, turma, muito obrigado a todos e bons estudos.